Solidão e solitude, né? A gente não tem duas palavras tão boas em português, mas a gente, assim, tão boas. A gente tem duas palavras ótimas, que são essa, solidão e solitude, mas de fato a gente não tem tão à mão como a gente tem, por exemplo, em inglês, que a gente usa mais correntemente, né? Ou você está alone, ou você está se sentindo um pouco lonely. Então, esse solitude é uma palavra que existe, mas ao mesmo tempo na prática ela não existe muito. A gente precisa dar uma existência para ela, dar uma chance. Então é isso que eu queria dizer, que a gente pode dar uma chance para um sentimento e para é mais que um sentimento, é uma condição estrutural do humano, que é esse de ser só, que é de nascer e morrer só, que é a solitude. Ela não necessariamente precisaria trazer sofrimento, o fato de que só você está no seu corpo aqui e agora. É um aprisionamento. Essa ideia do corpo como a primeira prisão e última prisão é uma ideia antiquíssima do pensamento. E ótimo, é fato. E, enfim, esse embate tão antigo entre corpo e alma, corpo e espírito, essa magia, na verdade, essa conexão que talvez seja de uma coisa única, né? A gente não entende muito bem. Mas o caso é que só eu vivo a minha experiência, só eu experimento o que eu experimento. E, maravilhosamente, a gente inventou, e não é só a linguagem, a gente, como vivo, como ser vivo, a gente foi desenvolvendo, criando formas de comunicação, que nunca funcionam muito bem, e que a comunicação tem ruído e está fadada ao fracasso, é uma ilusão, é o imaginário, todo esse blá 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 do qual a própria psicanálise é artífice e que eu também assinaria em alguma medida, mas em alguma medida, porque tem uma parte que eu posso trocar com o outro a minha experiência, por mais interna, por mais radical que ela seja, eu posso trocar com o outro. Então, eu diria que a gente não precisa supor que para viver bem eu tenha sempre que estar junto com. Sabe coisa de amiga na adolescência que vai junto no banheiro? Na balada, ela está um pouco insegura, talvez o se fazer mulher, que é algo que talvez se perpetue, não só aos 15, aos 25, 35, 45. Então, você vai tendo aquela parceria, fazer sempre com um amigo. Os amigos vão no futebol ou vão no boteco e tem que ser o efeito de manada, porque senão você cairia no vácuo atroz da solidão. Como isso se dá na prática? Acho que isso é ainda um grande paradigma para ser inventado, para ser transformado. Para retomar um pouco o que a gente falava sobre homens, mulheres, poder, dominação, e a revolução feminista como uma grande revolução, talvez uma das poucas bem-sucedidas hoje, a gente vai ter uma outra revolução, eu diria, que é a possibilidade de você estar só. Você não precisar viver em grupo ou a forma básica, social, correta de viver, que é a dupla. O conceito de família nada mais é do que uma dupla, de preferência heterossexual, que vai replicar a vida. Essa é a ideologia dominante. Você vai viver em microcélulas de dois e vai formar a sacrossanta família. Não está funcionando. A gente vê que essa célula, ela é lugar de conflito, de inveja, rivalidade, ódio, destruição, assassinato, disputa, enfim. Não vamos entrar, é só você atender 3 sessões, uma família, e você sabe que ali tem um caldeirão maravilhoso de muitas ideias, muitas pulsões e muita loucura. Então, a gente está cada vez mais assumindo uma vontade, um desejo legítimo de poder jantar sozinho. Não preciso estar num restaurante, no cinema, sempre com a minha dupla. Que seja 1, que seja 2, que seja 3. Eu posso estar comigo, com um amigo, com 2, com 3. Eu posso namorar 2, 3, fazer um trio. Então, essa é a próxima revolução. Pode escrever. A gente vai derrubar o número 2.
A gente vai derrubar o número grupalizado. A gente vai fazer todos os números. A gente vai fazer todos os arranjos e vai poder, inclusive, estar sozinho onde a gente quiser. E vão ter moléculas. Moléculas em movimento e de vez em quando essas moléculas vão dar algumas agrupadas, porque é muito interessante também você poder fazer relações profundas, né? Só que esse sentimento de solidão é, em grande medida, o não fazer o luto dessa condição estrutural humana da solitude. Que você pode, e é muito interessante que você esteja só, e que você possa pensar pela sua própria cabeça. Porque uma coisa fundamental que a gente descobriu é que o real pensamento, ele é profundamente solitário. Sabe quando você tem um insight? O comportamento de manada, comportamento de massa, e normalmente a fantasia delirante de massa que faz os totalitarismos, que faz uma loucura nazista, fascista, enfim, de todos os gêneros de violência no estádio de futebol, e, enfim, toda o ISIS, as igrejas, uma lógica religiosa de alienação. Essas fundamentações, essas identificações, elas tiram a singularidade desse sujeito. Elas tiram uma individualidade, porque você não precisa pensar, você replica. Não é um desenvolvimento real de uma ideia que se contrapõe a outra, que vai fazendo um movimento dialético, tese e antítese para fazer a criação da ideia nova. Ela é uma repetição. Ela é um jogo neurótico de espelhos, onde um replica a ideia do outro, que replica a ideia do outro, que replica a ideia do outro. Essa lógica identificatória basal, massificada, ela é uma defesa profunda para essa angústia de uma certa solidão. Porque, em última instância, você não sustenta essa posição, que é a da condição humana, que é estar só e ter a sua vida. E que, para voltar lá atrás e para amarrar, a gente pode talvez compartilhar um com o outro. Não recusar a solitude e não fazer um comportamento de réplica identificada de manada. Não, a gente pode trocar as nossas experiências, cada um do seu lugar. Cada um do seu lugar solitário e talvez sublime.